Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, O Casamento e Comportamento, onde a gente fala de assuntos relacionados ao comportamento e também sobre casamento. E hoje ela é a matriarca da Big Family, mãe de 4 filhos, publicitária, influenciadora, digital influencer, podcaster, empresária e esposa. Meu Deus, eu recebo. De uma Big Family ainda. De uma Big Family. Hoje eu recebo a querida Fran Franceschi e seu cabelo. Meu Deus, essa saga do cabelo. Primeiramente, Sil, eu tô muito feliz de participar do seu podcast. Eu tive a honra de ter você lá no podcast da Fran Franceschi e foi já uma conexão assim divina, porque você é super alta astral, uma mulher assim maravilhosa. E eu me preocupei muito com o cabelo, porque eu estou com esse acidente, né? Que foi um acidente doméstico. A Fran vai contar depois o acidente. E eu não tenho o costume de usar meu cabelo solto, eu sempre tô com o cabelo preso. Batom vermelho e cabelo preso. E aí eu vou ter que soltar o cabelo para ir no podcast. Eu falei, gente, como assim? Eu não tô acostumada com isso. E aí foi um perrengue. Quem me acompanhou lá nos meus stories sabe que já foram uma semana falando como que eu vou com esse cabelo no podcast da Silvia. Ontem eu vi o podcast, a gente chorou de dar risada, foi muito engraçado. Daí hoje eu tava arrumando o cabelo, eu falei, não, se ela vai arrumar o cabelo, eu também vou arrumar o cabelo, porque daí nós vamos colocar os nossos cabelos pra conversarem. Não, eu fiquei super segura, você acredita? Fiquei muito feliz, porque assim, por mais que eu não tenha esse costume de soltar cabelo, e eu tive um monte de vizinha se propondo em arrumar o meu cabelo pra vir aqui, eu falei, quer saber, gente, é um momento também de mudar um pouco. De romper. Vamos com esse cabelo solto e vamos encarar aí o nariz grande, porque eu acho que o meu nariz fica muito grande quando eu solto, mas tudo bem, vamos que vamos. Maravilhosa, não tem nada de grande. Fran, você foi na contramão das famílias. Exato. Não é? Porque hoje a gente observa cada vez as famílias menores. Os meus avós tiveram 4 filhos, os meus pais tiveram 2, eu e minha irmã, filhos únicos, e você tem 4. Era um desejo, foi um sonho, foi um planejamento, aconteceu. Conta um pouquinho da tua Big Family. Que é linda, por sinal. Linda. Graças a Deus, eu sou muito privilegiada de ser mãe dos 4. Mas a minha família, né, a minha avó já na verdade, eu sou a única neta que puxou a minha avó, porque minha avó teve 7 filhos. Meu Deus. Né? Apesar que era comum. Era comum naquela época, porque a gente já é uma geração mais nova, né? Exato. E tanto assim que realmente, da turma dos meus amigos, eu e Du somos os únicos que temos 4 filhos. No nosso condomínio é uma casa ou outra que tem 3, 4, né? Realmente. Você percebe que já você percebe uma redução, sai da curva. Sai né? da curva. Eu procuro falar, eu digo assim sempre, eu nunca me vi, Silvia, olha só que engraçado, eu não sou uma mulher de fazer planejamento da vida. Então assim, se você me falasse assim, Fran, você vai casar vai casar na igreja e vai ter uma cerimônia no Castelo do Batel, vai casar com o príncipe da sua vida e vai ter 4 filhos, eu ia rir, eu ia falar assim, tudo bem, eu não sou uma mulher assim de planejar as coisas, mas eu sou uma pessoa intensa para viver. Sou positiva, então as coisas vão acontecendo, eu vou ajustando a rota e vou fazendo. Quando eu já tinha 3 anos de casada, eu decidi ser mãe, mas também não fazia essa coisa, vou ter mais um, depois eu vou ter outras coisas, foram acontecendo naturalmente. Eu sou gêmea, e quando eu fiquei grávida, eu nem imaginava a possibilidade de também ter gêmeos. Mas quando a gente vem de uma gestação de gêmeos, é provável. Pois mas eu me esqueci disso. Ninguém te lembrou. Aí tudo bem, era uma, Lorena. Aí a Lorena veio pra fase assim, mamãe, quero ter irmãos, quero ter amiguinhos. E aí, falei, tá, vamos engravidar, né? E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, que o médico falou, tem caso de gêmeos na família? Eu falei, já com ultrassom aí, eu já travei ali. Ele falou, parabéns, são 2. Gente, eu dei um grito, o Du ficou felicíssimo, mas eu fiquei assim... Eu fiquei sem reação, Sil. Porque assusta, né? Assusta. E aí eu falei, gravidez já assusta, né, Fran? 2... porque eu fiquei imaginando como ia ser minha dinâmica com a Lorena e com mais 2. Porque eu sempre fui aquela mãe planejada de sair com a bolsinha, com água, com isso, com aquilo. Aí fiquei imaginando aquilo, né, ser mais 2, né? E aí, eu lembro que naquela noite eu nem dormi, me faltava ar, assim. Porque eu falei, gente, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo assustador. Será que eu vou dar conta? A Lorena estava com quantos anos? Com 6. Tava com 6, é uma diferença, né? Tava com 6 anos. E aí, deu super certo. Aí, quando os gêmeos estavam com 2 anos, tá? Abrindo um parênteses, a gravidez dos gêmeos foi muito sofrida pra mim.
Na verdade, a da Lorena também. Eu tenho muito enjoo, eu já acordo enjoada, assim, eu não consigo comer. Então foi uma gravidez chatinha, sabe, de levar. Porque as pessoas, elas romantizam também a gravidez, né? Eu tive uma gravidez horrorosa também, porque acho que eu fiquei 9 meses vomitando. Eu também, então, eu chega também. uma hora que a tua sanidade mental vai embora, gente. E quando não era vômito, era infecção urinária, eram umas coisas assim muito chatas. Mas aí eu fui levando. Eu não posso falar que é ruim, né? Porque eu só tive 4. Nossa, era ruim? Daí você teve 4? E aí, se o quanto que a gente esquece. Não esquece? Esquece. Mas aí, quando os gêmeos estavam com 2 anos, eu fiquei grávida do Francesco. E aí foi um susto, assim, tremendo. Porque, incrível, quando eu saí com meu marido, a gente começou a namorar, ele falou pra mim assim, a gente vai casar. E um dos nossos filhos vai chamar Enzo e a gente vai ter 4 filhos. E todos vão ser de abril. Ele já tinha feito uma premonição pra você. Exato. E todos os meus filhos são de abril e eu tenho um Enzo. Olha que louco isso. Gente do céu, ele já tinha tido um spoiler do futuro. Exato. E aí, eu não imaginava a gravidez do Francesco, porque, quer dizer, imaginava que a gente podia vir ter um outro, mas sei lá, depois que ele tivesse esquecido... Dentro de um contexto. Não com gêmeos de 2 anos, né? E aí foi um susto. E nos 2 é o Terrible Two, né? Exatamente. Aquela idade que a criançada demanda. Exato. E eles também me demandaram quando eles nasceram, porque eles ficaram um tempinho na incubadora. Foi sabe assim, aquela coisa bem desgastante? Então era mamar e era peito e mamadeira. Era peito e mamadeira, porque eles não podiam fazer muita força. Então foi muito punk. Mas agora tudo resolvido. Às vezes eu falo assim, como que eu passei? Eu não sei. Mas a gente consegue. Qual a idade das crianças agora? Agora é o mês de abril, todos de aniversário. Sim. Lorena fez 11. Todos do mesmo signo? Não, os gêmeos acaba sendo touro. Os gêmeos são taurinos. E os outros todos arianos. Então a Lorena tem 11, os gêmeos vão fazer 7 e o Francesco fez 4. Não, desculpa, 5. Fez 5. Agora, semana passada. É uma boa diferença, né, Fran? Uma boa diferença. Uma boa diferença. E eles são muito assim, harmoniosos. É isso que eu gosto até quando a gente fala sobre comportamento e maternidade. Não romantizar, mas a gente também não pode criar um padrão de que a gente pode dizer sempre sim, porque é mais fácil. E realmente não é fácil você dizer não, porque você tem que falar, por que não, por que aquilo. Então tem às vezes muitos pais que eu vejo, eu não sei se você tem essa mesma percepção, que acaba cedendo porque dá menos trabalho, entendeu? É mais prático, do tipo, olha, então tá, vai lá e faz, porque a mãe quer ter aquele momentinho. E lá em casa a gente tem muita disciplina, muita responsabilidade. E tem que ter, até porque senão você não consegue gerenciar, né? Senão aquilo vira um carandiru. Eu vou estar no telhado amarrado e o helicóptero passando, entendeu? Então lá é ordem, lá é horário para tudo, lá tem muito amor, mas tem muita disciplina, tem muito não, tem muita frustração. Então eles super se entendem. Então agora nesse momento que eu tô passando com o braço assim, eles querem me ajudar, eles querem ajudar a mamãe, dividem tarefa, porque lá também todo mundo tem tarefa. E então assim, você vê que realmente... Mesmo que desgastante, né? Você vê um resultado positivo e você fala, eu tô acertando. Não, e eu sou testemunha desse resultado positivo, porque no dia que eu fui te visitar no eles estavam em férias e fazendo podcast comigo. Em férias, no podcast, se comportando, assim, lindo de ver. Lindo de ver, né? Eu falo muitas vezes, olha, vocês só respirem, mamãe tá trabalhando, só respire também, se quiserem. Fran, e quando vieram as crianças, você parou de trabalhar, você fez dedicação exclusiva. Como que foi essa transição da Fran mulher para Fran mãe e mãe de 4? Então, eu tive quando eu trabalhava na multinacional, eu saí e aí fiquei grávida da Lorena. E aí foi um ponto em que eu me descobri que uma coisa que eu sempre quis fazer junto com a minha irmã era empreender. Porque a gente sempre amou acessórios, sempre amou essa coisa de moda. E aí nós abrimos uma loja aqui em Curitiba de acessórios, que era a Madame Morena. Então, quando o arquiteto, a gente pegou a sala vazia e o arquiteto, eu falei, olha, eu tenho uma necessidade mais importante do que vender ser uma loja legal, é atender a minha bebê, porque eu fui trabalhar com ela bebê. Ela tinha 3 meses quando eu montei a loja. Então, o arquiteto foi super cuidadoso, fez o mezanino da loja, uma parte em que eu podia ficar com ela, com televisãozinha, tudo era as tomadas
todas fechadas, eu conseguia dar banho quente nela, tinha um banheirinho para eu dar banho nela, tinha uma mini cozinha que eu conseguia esquentar as comidinhas dela. Então, a gente viveu ali uns 7 anos. E ela foi para a escola quando ela tinha 1 aninho. Não, 2 aninhos. 2 anos ela foi pra escola. Mas era meio período. Então, ela ia comigo todos os dias, eu cuidava dela e levava pra escola e voltava. Os gêmeos nasceram quando você estava com a loja ainda? Os gêmeos nasceram porque aí eu tive outras lojas. Aí os gêmeos vieram quando eu já estava com a loja de roupa, que era a Sunset Outlet, a multimarca. Porque eu comecei com a loja de acessórios e ela foi expandindo e virou multimarca. Então, eu sempre trabalhei, eu nunca parei. Eu sempre me senti assim, que se eu ficasse só em casa, que não é pouco, mas eu precisava viver mais, entendeu? Porque para mim é um desgaste muito grande de cuidar só da casa, mas eu ainda acho que eu consigo muito mais. Então acaba me desocupando tendo, igual agora, a era do podcast, né? Tanto que você viu, eu fui com os 4 trabalhar, eles estavam no comecinho das férias e para eles é uma diversão. Então eu incluo muito eles na nossa rotina, faço com que eles entendam que aquilo é importante para nós. Então eles acabam curtindo, porque você mostrar para a criança que é interessante, elas vão olhar com um olhar de interessante, né? Então eles vibram. Mas é uma rotina desafiadora, né? Muito desafiadora. Porque você tem a casa, né? Você tem as crianças, porque são 4 personalidades, são 4 temperamentos, idades diferentes, com demandas diferentes, e daí mais esse desafio dos negócios, porque os negócios são implacáveis, né, Fran? Os negócios não querem saber se nós temos um filho, se você tá bem, se você acordou de bom humor, se o cabelo tá bom. Os negócios, né, eles são imparciais. Como que você lida com esses desafios? Se você falou uma coisa assim que até me chamou a atenção, que inclusive semana passada eu estava refletindo sobre isso. Uma moça me perguntou assim, qual que é o temperamento deles? Porque eles são muito harmoniosos entre eles, eles assim. São mesmo. Eles são muito tranquilos. Percebe. Então isso chama a atenção de muitas pessoas quando vêm, eu com todos, e fala assim, nossa, mas são assim? Então assim, eu tenho uma fé muito grande. Eu tenho uma espiritualidade na minha casa, no meu lar, muito grande. Então é como se a gente se fortalecesse dentro dessa bolha, no sentido assim, que aqui é a nossa casa, o nosso aconchego, e aqui a gente tem que conviver numa harmonia. Então cada um ali acaba tendo meio que os sentimentos, vamos dizer assim, o temperamento de todos, porque é uma coisa mais calma, uma coisa mais tranquila. Eu sou uma mãe muito da organização e da ordem, então eu acredito que isso acaba automaticamente elevando a positividade da casa, porque imagina uma casa freneticamente com crianças agitadíssimas, porque eu discordo um pouco daqueles filósofos que falam casa feliz é casa bagunçada, com brinquedo. Não rola isso pra mim. Então assim, eu preciso ver as coisas em ordem para poder também me organizar mentalmente. Mas é que quando você tá num ambiente em ordem, tudo fica mais claro. Tudo vai se refletindo. Exato. Ninguém tá dizendo que não vai ter brinquedo, que as crianças não vão brincar, não é nada disso. Não. Mas um ambiente em ordem, né, reflete no sim, nosso muito emocional. Então eu acho que por essa vibe de ser uma coisa assim tão harmoniosa dentro do meu lar, eu passo uma tranquilidade para eles, para dizer assim, todos acabam sendo a mesma sintonia, entendeu? Então eles são calmos, tem um que é um pouquinho mais manhoso do que o outro, mas aí eu já no meu falar eu consigo colocar no mesmo eixo, e aí a gente cria uma harmonia, onde eles entendem que, ok, mamãe, quero brincar, eles vão para a brinquedoteca, brincam, aí um quer ficar no videogame, porque também tem hora, mas tem o tempo do videogame, e as meninas querem brincar de Barbie lá no quarto. Tudo bem, tá numa harmonia, eu continuo fazendo as minhas coisas. Quando dá a hora de algum dever, alguma ação, eu chamo todos, vamos fazer, aí todo mundo se diverte, escuta. Mas por que também isso acontece? Porque eu também tenho um pouco do sargento militão dentro de mim. Entendi. Que é uma espiritualidade que baixa. Entendi. Uma entidade, ela baixa, na tua espiritualidade ele vem. Então isso me ajuda muito. Então eles sabem que com a mamãe é ordem e disciplina, vai ter muito amor, mas quando a mamãe falou, a mamãe não quer falar mais de 2 vezes. Entendeu, Silvia? Super. Aí as crianças já olham e já faz. Porque é isso, se a gente não faz uma programação e não faz uma coisa para eles entenderem que nós somos sombra, as crianças sentem muito mais segurança. Agora quando você deixa assim, Deus dará, faz a hora que quer, a criança vai começar a te dominar. Eu entendo dessa forma. E para mim funciona. Não que isso seja uma cartilha, mas na minha casa funciona. Eles sentindo que tem um pai e uma mãe que são sombra deles, que amam eles e que tudo que está fazendo é mover deles. Então, para isso, precisa criar uma harmonia.
Assim como uma orquestra precisa de um... Você tem uma rotina definida? Super. Eles sabem, tem quadrinhos na parede? Como que você gerencia essa rotina, Fran? Agora não mais os quadrinhos, porque já virou fixo na cabecinha deles. Eles já absorveram. Já absorveram, Por exemplo, na parte da manhã, durante a semana, eles acordam, tomam banho, quem quer tomar banho, geralmente quase todos querem tomar banho de manhã, uniforme. O uniforme é trocado 2 vezes na semana, dependendo do estado, troca todos os dias. Mas eles vão lá, já colocam no buraco quando é para trocar, que vai cair na lavanderia. Eles já sabem tudo certinho, porque também tem uma outra espiritualidade que tem dentro de mim, a inspetora dos guarda-roupas. Meu Deus, que lindo. Porque senão não funciona, fica um perguntando, cadê o meu? Não é meu. Então assim, cada um cuida do seu armário e ganha pontinho por isso. Então tudo lá tem um programa de bonificação. Tem um programa também. De bonificação, exatamente. Adorei essa palavra. Nossa. Eu falava que era sardinha pro... O programa Você joga a sardinha assim. O programa de bonificação familiar isso da Big super Family. rola. Aí eles já se organizam, pegam os uniformes deles, já troca. Isso o Du já tá preparando o café da manhã. Aí, às vezes, durante a semana, eles já arrumam a cama deles, já vão arrumando a caminha deles, descem de uniforme, já tomam café. Na maioria das vezes, sou eu que acabo meio que depois dando uma inspeção dos quartos, arrumando. Aí eles tomam café, Du leva eles para a escola. Quando é para voltar, sou eu que busco, já busco. Às vezes já passei no mercado, preparei alguma coisa para o jantar, geralmente eu passo com eles. Aí hoje o que a gente vai jantar? Então os pedidos também são muito sofisticados. Lá em casa não é lanche. Lanche. Mamãe, hoje eu quero principiante. Não, mamãe, hoje eu quero estrogonofe, hoje eu quero risoto. E eu adoro Esses dias isso. Você estava fazendo estrogonofe nos seus stories. Eu estava acompanhando. E eu adoro, porque eu adoro cozinhar para eles. E eu vejo que eles curtem mesmo comer, então me dá prazer de parar e fazer as coisas para eles. Mas antes da gente começar o jantar, praxe. Eles já chegam, tiram o sapato, não entram ninguém de sapato em casa. As pessoas vão me achar meio louca depois disso. Não, eu acho que elas vão achar super normal. Porque, então tá colocando ordem, tá inspecionando os armários. E o melhor comportamento, pelo amor de Deus, parem de entrar com sapato. Exatamente. Na casa. Eu não entendo. Você sabe que eu fico chocada, Fran, quando eu vejo nos stories aí na internet, mostrando o closet dos sapatos e os sapatos. Eu falei, gente, mas ela não pisou? Exato. Algumas coisas na rua. Eu penso igual. E aquele sapato tá dentro da casa. Eu tô mais à vontade para falar sobre minhas loucuras. Eu acho que eles que são os loucos. Exato. Ninguém entra de sapato em casa. Aliás, Du ganhou a minha mãe, porque quando ele foi visitar meus pais, ele tirou o sapato. O sapato é muito sujo, Ali ele já falou, a minha mãe falou, pode casar. Pode casar com esse homem. Pode casar. E aí, aí a gente chega, eles já tiram os sapatos. Outra coisa também que eu sou chata, me julguem. Tudo bem, tô aqui aberta. A gente tá na internet, eles tudo vão bem, julgar. Tudo bem. Ninguém entra com a roupa da rua nos meus sofás, no meu quarto. Certíssimo. E nada, entendeu? Até porque você tem um contingente grande de eu acho que se um dia eu passar mal e uma ambulância vir me socorrer e um enfermeiro sentar no sofá meu pra me socorrer, eu vou falar, eu tô boa, pode sair. Ou então já dá o sofá pro enfermeiro, já leva pra tua casa, porque eu não quero. Aí eles já sobem pro banho. Quando eles descem, eu já tô meio que preparando o jantar, porque eu sou bem rápida também na cozinha. E aí, esse é o momentinho que ou eles vão pra TV, ou a Lorena tem um dever de casa, a gente fica ali conversando. O jantar, ele tem que sair, assim, criteriosamente, umas 18h30. No roteiro pra vida ser feliz. Isso. Entendeu? 18h30 no máximo. Jantar cedo. Porque eles saem 4h30 do colégio. Eles entram às 8 e saem mais 4h30. Cedo. Já saem do horário pro jantar. Então, assim, eu sou muito de fresh, assim, pra fazer o jantar. Jantamos, eu já organizo a cozinha, porque eu tenho toque, entendeu? Eu tenho medo que espíritos à noite venham saquear. Nossa, eu tô rindo tanto com isso. Mas... Para quem não sabe, nós que somos seres espiritualizados, a gente acredita que se você deixar a louça suja, resto de comida, Exato. Os espíritos que vagam, eles vão na sua cozinha comer o resto de comida. Exato. Que tá lá. Fran, tem dia que eu tô tão cansada que eu mesma autorizo o espírito. Exato. Eu falo, gente, quem quiser come aí, porque hoje não vai rolar. Hoje é boquinha livre, pode ir. A boca livre que eu vou dormir. Pois mas se você viu como um começo já de uma conversa, uma pessoa que não é normal, não seria normal para isso. Então eu deixo a cozinha intacta, limpa.
Aí, Du já, quando o Du não tem treino, porque o Du vive numa vida de treinos, ele janta com a gente, senão a gente já deixa o pratinho do papai pronto, que eles adoram esse ritual de deixar o pratinho do papai pronto. E aí, mais um intervalinho ali de uns 5 minutinhos até digerir o jantar, já vamos subir, escovar os dentes e cama. Porque nesse período depois, quando o Du não tem treino, sou eu que faço os meus treinos. Então eu preciso desse tempo, porque aí ou a gente, um final de semana a gente acaba vendo um filme, eu e o Du, é o momento do casal, entendeu? Casal, que era o que eu ia te colocar agora. Então vamos nessa. Né? Por exemplo, a gente tá ali conversando sobre as crianças, né? Sobre a Fran mãe. Só que existe um pai e um marido nessa história também. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Aliás, hoje ele foi meu Uber, maravilhoso. Maravilhoso, lindo. Né? Então, assim, e como que vocês encaixam isso? Porque existe uma rotina família e também uma rotina Fran e marido. E aí? Sim. Não, a gente é muito parceiro. Eu acho que também a gente não pode romantizar isso e achar assim que, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Eu e o Du, a gente tem uma sintonia muito leve, sem cobrança. Sabe essa coisa assim, mas você não tá me dando atenção. Não, eu sou zero. Eu sou zero essa coisa pegajosa, entendeu? Eu acho que o mínimo pra mim é você ir no mercado e lembrar que eu gosto daquele shampoo ou daquela... Sabe assim, eu fico feliz com essas pequenas coisas. E, logicamente, uma caixinha de veludo preta ou vermelha, azul, ou uma Tiffany. Não, amiga, azul. Tá bom, pode ser também. Vamos pensar. Uma coisa assim, delicada, sem muita preocupação com o grande, entendeu? Minimalista. O mínimo. Eu sou uma pessoa muito simples, Entendi. então acho que isso já é o fundamental. Já resolve Lembrou dessas pequenas coisas, já me agrada. E aí... Vamos pedir patrocínio? Vamos aproveitar e pedir um patrocínio. Isso tudo, eu e o Du, a gente é muito leve, entendeu? A gente se combina demais, porque a gente soma. Não tem essa coisa assim, agora são nossos filhos. Não. Eu vi uma reportagem esses dias que a mulher falou assim que a prioridade dela é o marido, primeiro do que os filhos. Eu nunca vi essa coisa assim, tipo de prioridade de um de outro, porque ali já é um conjunto tão... É uma linha que tá vindo tão, uma agora, linha do né, tipo, porque os filhos vão casar e depois vai ficar meu marido. Vai ficar meu marido. Aliás, a internet é cheia de regras. É cheia de regras, né? Então assim, eu fujo muito disso. Eu acho assim que a gente tem, e não também o que eu esteja falando aqui, talvez seja luz para algumas pessoas, mas para as outras não faz sentido. E gente, tudo bem, que eu adoro também essa, tudo bem, entendeu? O negócio é ser leve, é cada um fazer as coisas assim sem essa coisa que tem que ser feita. Então, mas vocês conseguem dar um tempo super pro casal. Super, e minha mãe super me ajuda. Então tem vezes que a gente faz a viagem do casal. A gente já tá 3 anos sem fazer férias, mas eu acompanho muito ele nos teatros. Então aquele momentinho que a gente tá indo pra praia e volta, a gente é super parceiro. Aí veio pandemia, veio um monte de coisa, a gente não conseguiu. O Du abriu escritórios, então é mais corrido ainda, mas a gente super sabe, assim, tenta ter uma conexão quando a gente tá junto. E também, se eu estiver super cansado e não tô afim de filme, que geralmente o Du não tem uma boa escolha para filmes, né? Eu acabo dormindo e tá tudo bem também, porque ele entende que eu tô cansada. Então isso que é o legal, essa ajuda sem cobrança, sabe? Que eu acho que isso flui demais. Que é uma parceria também, né, Fran? Porque a partir do momento que você tem uma família grande, né, que tem uma... Os dois precisam ser muito parceiros para isso funcionar. E a gente já se sente super grande, a gente fala assim, caramba, olha tanta coisa que a gente já construiu. A gente olha nossos filhos, a gente fica babando. Você se pega assim também, umas vezes. Sim. Às vezes uma coisinha boba que a Lorena fala, o Enzo, o Francisco, a gente fala assim, gente, olha que maravilhoso, isso saiu de mim, são os meus filhos. Então isso... Eu falo assim, mamãe que fez. Eu fico falando direto. E também quando eles fazem umas coisas que eu falo nada a ver, eu falo, meus filhos mesmo. Você fala, eu falo que daí é o pai. Eu falo assim, nossa, acho que isso é coisa da família do teu pai. Só pode, porque a parte boa foi a mamãe aqui, mãe. É da mamãe. Fran, e me diz uma outra coisa. E a questão emocional? Como que você lida com o seu emocional e também com o emocional das crianças? Porque cada uma numa idade tem as suas demandas, os seus anseios, as suas pressões, né, e tudo mais. Como que você faz para equilibrar isso quando, de repente, um tá precisando de mais atenção, o outro... Como que você dosa isso? Porque é uma mãe para 4. É uma mãe para 4. Eu vejo assim, até me emociona um pouco falar disso, porque agora, essa semana, eu sofri esse acidente e eu nunca tinha visto meus filhos tão fora do eixo e tão emocionados. E assim, isso abalou demais eles, porque eu estava na cozinha,
né? Fazendo o almoço. Eles perderam o Porto Seguro, né? E assim, eu não tinha me pego em preparar eles para isso, porque a gente tem que preparar nossos filhos em socorrer também a gente em alguma emergência. E não passa isso pela nossa cabeça, né? Não, né? Porque parece que parece que é sempre a gente, né? Não, e parece que é tudo muito distante, muito né? distante. Então, eu tava fazendo o almoço de sexta-feira em casa, aí sofri esse acidente com a máquina de lavar louça, né? Que a forma explodiu na minha mão. O Du tava em treino de bike, então ele tava em 4 barras. A hora que eu cortei isso e comecei a ver que realmente tinha dado um BO grande, eu falei, Lorena, já cheia de sangue, né? Lorena estava na sala e minha cozinha é meio que aberta, assim, eu consigo olhar a sala. Uhum. E ela já olhou, viu aquele pano de prato encharcado de sangue. Ela ficou, assim, parada e já começou a chorar. O que foi, mamãe? O que foi, mamãe? Já toda preocupada. Eu falei, tá tudo bem, se acalma. Liga pro papai, vê onde o papai tá. Aí Du atendeu rápido, tudo bem. Eu falei, agora não vai dar, se ele tá em 4 barras, né, já pensei comigo, liga pra portaria, e eles todos, Sil, gritando, chorando, apavorados, não entendendo o que estava acontecendo, e então o que eu senti ali, eu nunca tinha visto eles tão nervosos, e realmente aquilo marcou eles, com certeza, acho que já entrou lá naquele HD pra sempre, e vai ficar. Então, depois que tudo isso passou, né, que meus pais vieram, ajudaram, tudo, eu fui à noite, eu rezei com eles, eu orei, falei assim, olha, já passou, foi um nervoso, tira essa angustinha do coração, a gente fala muito de angústia, eu rezo muito e falo assim, a mamãe quer que vocês sejam sal da terra, luz do mundo, então a gente tem que se fortalecer, principalmente a Lorena, que está numa fase agora em que se as amiguinhas estão juntas, tá tudo bem, mas se você não fez o que as amiguinhas querem, já não conversa no outro dia. Se você tem 200 estabilos e você só tem uma, você não faz parte do grupo estabilo. Então você não fica mais sendo amiga. Tem vários grupos, não é? Exato. Então assim, eu sou uma mãe que a gente conversa demais e eu converso com eles de igual para igual. Então às vezes eu tô conversando com 4 crianças de 41 anos. Eu não fico trocando, fantasiando, porque o mundo hoje, Sil, ele tá muito rápido, você com uma linguagem muito bruta. Com então eu tenho uma linguagem, eu tenho uma conversa muito, muito de igual para igual, logicamente com os termos um pouco adocicados, mas dizendo assim, filha, olha só, foi uma fatalidade que aconteceu com a mamãe, mas tá tudo bem. Eu não sei como isso aconteceu, da mesma forma que você também sentiu isso, eu fiquei muito preocupada em ver vocês dessa forma, mas tá tudo bem, vamos se abraçar, aí se acalma, agora bola pra frente, agora vamos ver como a mamãe vai resolver isso aqui, que vai ser um desafio, vocês topam ajudar a mamãe? Porque a mamãe não quer deixar de fazer as coisas, aí ele já muda a sintonia. E com a Lorena sobre essa questão de amizade e tudo, eu falo, filha, isso não é legal, né? Então, para você ser aceita, você precisa fazer isso? Cadê a nossa identidade? Cadê a nossa essência, filha? Nossa, Fran, você falou essa palavra identidade, né? Como é difícil para essa geração, um desafio para nós como mães, né? Construirmos a identidade dos nossos filhos, que eles tenham a própria identidade, que eles consigam tomar decisões, exato, sabe, não pelo bando, exato, mas por eles. Como isso é um processo, como é difícil isso, como é desafiador. Eu não sei se é uma fase que eu tô me dando bem, mas eu tô vendo assim que eu tô conseguindo bons resultados. Bons resultados porque eu tô falando de igual para igual. Entendeu? Eu tô mostrando coisas em que eu falo assim, olha, a nossa casa é o lugar em que a gente pode falar tudo, mas tudo que a gente fala aqui, morre aqui, combinado? Tipo esquadrão, sabe quando você, tamo junto, não vamos quebrar esse elo? Não vamos. Os 4 estão na escola e se alguém, por exemplo, às vezes o Enzo faz alguma coisa feia e os outros vêm. Eles são da mesma escola? São da mesma escola. Lógico que eu preciso ganhar desconto, né, Sil? Claro, com 4 fica mais fácil. Não, e por favor, pedir pra escola já colocar as crianças de garoto propaganda. Ainda pra gente monetizar isso. Exatamente. Tipo, 1 ano sem pagar a escola já me alivia pra caramba. Mas e daí? Aí, por exemplo, se um fizer algo... Se um vê, e aí um acaba vendo, tipo assim, sempre fala assim, mamãe, eu vi o Enzo, eu vi o Ismael, que é o responsável da parte psicológica para as crianças, ele é maravilhoso. Ele fala assim, mamãe, eu vi o Enzo conversando com o Ismael. Será que ele envergonhou a nossa família, mamãe? Eu acho isso o máximo. Porque o Enzo, tipo, o jeito que eles falam, não pode envergonhar a nossa família, mamãe. Porque eu levanto muito isso, entendeu? Eu falo, gente, vocês vão ser as pessoas que vão representar papai e mamãe na escola. Se você for mal educado com uma professora, o que a professora vai falar? O Enzo é mal educado? Não, vai falar,
o Enzo, o pai do Enzo e a mãe do Enzo não deram educação para ele. Que pessoas horríveis. Se você passar na frente de qualquer pessoa não der um bom dia, meus filhos são os que mais dão bom dia na vida. Não, eles e são os 4, ótimos. parece um coralzinho. Oi, bom dia. Oi, bom dia, bom dia. Porque é assim que a gente ensina, entendeu? Porque eu falo que, Sil, vocês vão ser luz do mundo, sal da terra. Então vocês vão ser o diferencial. Por quê, Sil? Toda pessoa que me vê e fala, caramba, 4 filhos, você é louca, hein? Não, isso é bênção. Se eu tive 4 filhos, é porque eu sou responsável e eu posso ter 4 filhos. Eu fui escolhida, né? E não é por acaso, ninguém tem o fardo maior do que pode carregar. Isso não é fardo, filho nunca vai ser fardo. E as pessoas, infelizmente, olham dessa forma. Então, quando você choca a sociedade numa questão assim, não estou fazendo para mostrar que eu posso. Eu estou dizendo que eu posso ser diferente, que é o básico. É você dar bom dia, você educar seu filho ou não. É você realmente pôr limites. Lá em casa é mais frustração do que vitória. Entendeu? Mas as vitórias virão depois, Virão depois, exatamente. Não pensa que elas vão, elas vêm. A Lorena fez aniversário agora, dia 2, o Francesco fez do dia 6, e eu não sou a mãe de Big Festa. Eu não sou a mãe de salão. Não acho ruim, mas eu fico perguntando assim para filhos, hoje em dia tá tudo tão errado, se hoje em dia tá tudo tão confuso, que eu falo assim, beleza, eu vou fazer uma festa, vou chamar quantas pessoas, porque é só eu e minha irmã de filha aqui, né? Vou chamar quantas pessoas para lotar um salão? Eu posso lotar um salão? Posso, mas quem de fato é minha essência que vai conviver com a mesma magnitude dos meus filhos? Hoje a seleção, ela é primordial para a educação dos filhos. Sim. E quando não é que você não quer fazer, não é que eles não podem fazer parte da sociedade, eles devem ter amigos, eles devem. Mas hoje, quanto menos pessoas você incluir no seu grupo para você poder selecionar quem de fato está com você, e ensinar eles desde já isso, eles vão sofrer menos. Eu acho que você diz em escolher as pessoas que a gente coloca na nossa vida. Na nossa vida. Eu acho isso tão importante. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem falando assim, que uma das decisões mais importantes da mulher, talvez se não for a mais importante, é o homem que ela escolhe para dividir a vida. Verdade. E eu falei, gente, o que a gente percebe de mulheres não tendo o mínimo cuidado e colocando pessoas, homens que não agregam, e para o homem também, porque eu falo isso para o meu filho, sim. Eu falo, escolha bem a mulher que vai dividir a vida com você. Fala, isso é uma decisão muito, muito, muito importante da nossa vida. E você falou um ponto, Fran, da pressão. E eu queria te perguntar nesse sentido. Quando você sai com a família grande, as pessoas olham de uma maneira geral, sorrindo, olha só que legal, você percebe reprovação, porque aquilo que a gente falou lá no começo, né? É fora da curva, fora da tendência, talvez. Como que é o olhar do outro para vocês enquanto família? Geralmente a gente recebe muito sorriso, no tipo de espanto, assim, mas um sorriso assim, ai, que legal, nossa, todos seus. Aí depois não acreditam que são todos os meus filhos, né? Deve ser porque sempre linda, assim, com o cabelo arrumado, unha feita, cabelo solto, com uma cara assim de uma pessoa tranquila, né? Segura. Aí as pessoas falam, imagina, ela não pode ser assim, mas a gente engana bem, né? Eu falo assim, Pablo, qual é a música, né? Qual que é a dublagem que a gente vai fazer hoje? Exato. E depois tem sempre assim, nossa, que louca! São todos seus? Menina! Fran, eu tenho um problema com quem chama a mulher de louca. Eu recebo várias... Então você não ia gostar de ser eu. É uma coisa que reverbera. Gente, eu falo, parem de falar isso. E mulheres falando de outras mulheres. Nossa, exato. Você é maluca. Você não é. Gente, esse termo é péssimo para as mulheres. Mas você sente o olhar. Você já sentiu em alguma situação alguém reprovando, olhando e reprovando o fato de serem 4 crianças? Ou não? Sempre... Nossa, uma vez a gente estava passando por um período em Portugal e teve uma senhora que pegou o elevador comigo e eu estava com gêmeos pequenininho no carrinho de gêmeos, a Lorena do meu lado, a minha mãe e eu grávida do Francesco. A mulher me olhou com um olhar assim do tipo, mas você é louca? Você é louca? 4 filhos? Tudo é seu? Falei, isso, tudo meu. Ela, você é muito nova, vai curtir a vida, pra que ficar cuidando de filho?
E ela falou brava. Sabe aquele tom português, assim, aquela portuguesa aquela gentileza. Aquela gentileza na lata. A gente conhece bem a gentileza portuguesa. E aí aquilo me fez assim. Aí minha mãe queria dar uma resposta, mas a gente ficou tão sem ação porque a gente não esperava. Nossa, e um estranho, né? E foi o tempo do elevador já chegar também no térreo, assim, salvar sorte dela, né? Porque acho que minha mãe, ela meio que tava tomando um fôlego pra dar uma bendada, assim, sabe? Aí a gente fala, gente, não vale a pena. A gente não vai entrar na frequência de uma pessoa. Não, nem pode. E também eu não vou. Eu acho assim, até a linha mesmo que eu faço na minha vida de compartilhar meu dia a dia no Instagram, não é pra que você olhe e me ache uma super heroína, e nem pra você olhar e falar assim, ainda bem que não é comigo. Não, é só tô dividindo uma coisa, porque talvez alguma coisinha ali vai te inspirar a ser, sei lá, uma mãe em que vai fazer uma comida pro seu filho, mesmo você odiando cozinhar, mais uma vez na vida você não vai morrer, ou então você me desejar boa sorte, me mandar bênção, ou sei lá, você rir pelo menos. Mas geralmente as pessoas se assustam, Sil. E ainda mais aqui em Curitiba, que não é muito familiar ter uma... eu acho que não é muito... Não é muito comum, né? Não é muito comum, acho que dentro da sociedade. Talvez em nichos, né? Em determinados nichos. A gente sabe que tem nichos que são adeptos, né? Estados Unidos, famílias Europa, grandes. Tem família grande. Né? Que são famílias grandes. Mas aqui foge um pouco e muitas pessoas olham com esse olhar. Tipo, meu Deus... Pra que tantos filhos, né? E aí, assim, se você falasse pra mim assim, Fran, você planejou? Não, eu não planejei. Eu não planejei nada na minha vida. Foi acontecendo de uma forma muito intensa. Mas se fosse pra eu escolher, eu te juro que eu escolheria esses mesmos livros, esses capítulos, toda essa história. Viver sempre dessa mesma... Mesmo com as loucuras, que às vezes não é fácil, Sil. Principalmente nas férias escolares. Não deve, claro, eu nunca vivi umas férias tão compridas na minha vida. As férias têm 30 dias, a Sussu fica com 90. Fica, né? porque, obviamente, gente, não é sorriso toda hora. Tem hora que você vai lá no banheiro, dá uma chorada. Tem hora que você dá uma surtada e você é normal. Também você... Sim, claro, né? que é normal. Não existe uma coisa assim, sempre o sorriso o tempo todo. Não, eu sou uma mãe muito... de colocar regras nas coisas, de marcar certinho tudo. Então isso me cansa muito. Eu sou muito do hora disso, hora daquilo, educar, dizer por que não. Cansa. Aí uma hora um brinquedo tá lá há anos no canto da brinquedoteca, naquela caixa, uma criança pegou, lembrou, todos lembraram que existia, todos querem. Sabe umas coisas assim? Então lógico, e graças a Deus que eu só tenho um vizinho de um lado, o outro tá construindo ainda, mas é um que eu com certeza já falo, olha, me denunciou pro Conselho Tutelar, passagem para Maldivas. Fran, e no dia que eu fui no podcast, a gente trocou uma conversa de bastidores que você sabe que essa conversa, ela me acompanha desde então. E você falou das festas de aniversário. Verdade. Quando chegam os convites. E quando você me falou isso, os convites são a minha realidade, né? Porque eu trabalho com eventos, então os convites. E eu falei, gente, peraí, eu nunca parei para pensar isso daí. Como que funciona? Por exemplo, a Lorena tá com 7, né? Não, com 11. A Lorena tá com 11. Os gêmeos vão fazer 7 agora. Os gêmeos vão fazer 7 e a gente tá com com o Francesco de 5. O Francesco que acabou de fazer 5 agora. Então, chega o convite da festa para Lorena, que tá com... Como que funciona essa dinâmica? Como que a vida social tem se comportado com gente, vocês? Tem aniversário que realmente a gente não consegue ir, porque agora que a gente tá essa vida meio influencer, né, com a Big Family, a gente tem muita atividade nos finais de semana também. Aliás, continuem, tá, gente? A gente tá adorando, a gente não se importa perder o final de semana. E aí os aniversários acabam sendo finais de semana. Então, geralmente, a mãe manda no convite que é um aniversário só pra ela, então a gente tem que deixar ela e depois vai buscar. E os demais lidam bem? Eles entendem essa tudo, divisão? Super. A gente deixa muito claro. É amiguinha da Lorena, assim como você vai ter seus amiguinhos. É a festa da Lorena. Exatamente. Eles sabem muito disso. Até quando, por exemplo, nem sempre eu saio com os 4. Tem vezes que os meninos saem só os meninos e as meninas só as meninas. Porque até mesmo pra não ser essa coisa assim, eu tenho que estar sempre junto? Não. Não, e às vezes também você tá indo para um programa mais feminino e às vezes um programa mais então a gente divide masculino. muito. O Enzo mesmo fala assim, mamãe, um dia vamos só eu e você viajar para Nova York? Olha que chique, meu filho. Falei, recebe do Senhor, Jesus. Sim, filho, com certeza. Então já tem isso na cabecinha dele, que não precisa sempre estar todo mundo junto, Vão né? ter momentos de individualidade. Mas uma coisa que eu falei lá no podcast é uma verdade, o meu nível de amizade é quando a pessoa fala a Big Family inteira no evento. Aí aquele já vai para uma prateleira assim, ó, master. Entendi. Entendeu? Porque não é todo mundo, né, Sil? Não. Que convida 6 ao mesmo tempo, né? Deixa 6 familiares só uma e mesa só 6 amigos.
E uma mesa só pra Big Family. E sempre tem. Sempre tem só uma mesa da Big Family que eu acho maravilhoso. Esses dias a gente foi para um evento e a mulher não estava achando meu nome. Porque, lógico, eu cheguei e falei Fran Franceschi, Eduardo, fui dando o nome. Ela, ai, desculpa, eu não tô achando aqui. Aquele mal-estar. Ai, gente. Não, a promotora tinha colocado só Big Family. Eu achei o máximo. Mas você não achou que já ficou esse nome? Já. Eu acho que é a nossa Big Family a gente, de Curitiba. Somos nós mesmos. Ai, somos nós. Esse grupo esse é grupo exclusivo. E Fran, e já teve alguma situação assim que você, nessa parte da vida social que você achou constrangedora ou que foi assim, puxa, que coisa chata que aconteceu? Teve algum momento? Ou de uma maneira geral ela flui bem? Flui bem, eu sou super desencanada, assim, eu tiro risada assim com tudo, numa boa, quando eu não me sinto muito bem no lugar que eu vejo assim, pô, não vai rolar, eu também sei sair a francesa. Vida de eventos dá essa coisa pra gente, né? Dá um traquejo. Dá um traquejo sensacional. Dá um traquejo. O telefone toca assim, a gente querer que toque, é uma coisa assim que parece que a gente tá mandando, né? Toca bem, exatamente. Então, assim, a gente é super de boa, super tranquilo, leve. E, Fran, dessa experiência que você tem com os 4 filhos, né, que é tão rica, né, e ao mesmo tempo tão desafiadora, qual é a dica que você daria para as mães aí que estão com os filhos nessa fase? Você pontuou uma coisa da Lorena muito importante, né, que a gente fortalecer a identidade dessas meninas para que elas tenham, né, as próprias escolhas, né? Quais as dicas que você dá para nós a partir da tua experiência? Eu acho que cada fase, né, Sil, a gente tem dicas, né? É incrível. Isso, ter mais de uma maternar te dá essa experiência de que cada fase você parece que tem que fechar um ciclo e dizer assim, olha, seja isso, né? Até uma coisa que você falou pra mim, como você educa, como você tira. Nós todos vivemos com traumas, a gente tem heranças, não adianta, né? Então, quando a gente consegue, de fato, fechar aquele trauma nosso do passado, quando a gente era menina, né? Que tá lá no nosso HD de antigamente. As crianças feridas. As crianças feridas, e isso existe, é uma verdade. A gente consegue educar os nossos filhos. A gente consegue dizer, por que eu tô assim tão pesado? Eu peguei várias vezes, eu sendo muito assim, essa coisa, Lorena dos grupos em que são aceitos, se você fizer, né, as metas, era dormir cada semana na casa de uma amiguinha. E ela veio chorando, porque ela já sabia que eu ia dizer não. Porque lá em casa a gente tem um pacto, ninguém dorme fora de casa, a não ser na casa das suas primas. Porque é uma regra familiar. Eu gosto vai dela ter também. Mãe que vai falar, imagina, a criança tem que socializar. Beleza, se isso faz bem pra você. Mas a minha criança ferida, lá em 1900 e bolinha, tinha uma mãe que não deixava. E tinha o porquê dela não deixar. Então eu cresci com isso. E aí eu fui procurar assim, será que isso é um medo que eu tô colocando na minha filha? É uma coisa que, de fato, eu preciso deixar para poder curar minha criança e falar, não, tudo bem, e faz parte, é legal para ela? Eu pensei tanto, Sil, eu falei, não, eu não vou deixar. Pode ser que outras coisas eu abra mão, mas se minha mãe teve esse cuidado comigo, porque nem tudo os pais nossos erraram. Os pais acertaram demais. Naquela época a gente não tinha tanta comunicação como hoje. Não, eu acho que a educação para eles era muito mais desafiadora. Exatamente. Do que hoje a gente conversa em aberto com os filhos. Sim, né? Então tem muita coisa em que eu olho aquilo que eu tô fazendo, porque pode ser uma coisa minha lá atrás, que deu certo, que eu falo, não vai. E você não vai, filha, porque a mamãe tem medo. Mesmo a mãe conhece. Ai, mamãe, você conhece o pai e a mãe? Eu falei, não, a gente não conhece, filha. E você não vai. Aí expliquei tudo. Hoje ela já sabe, ela já tá certa disso. Ela entende a regra. Ela entende a regra. Ela entende a regra. E tem coisas, assim, como, por exemplo, eu morro de medo de água, porque eu já me afoguei 2 vezes. Eu tenho trauma. Água sempre Então, eu estava começando a colocar medo nos meus filhos. A gente tem uma piscina em casa. Para você ter ideia do meu medo, eu mesmo sabendo que eles sabem hoje nadar para se salvar, eu acho que não. Então, eu tenho acesso com 4 portas de vidro. Eu travei a ponto que eu não consigo abrir elas de dentro. É uma coisa louca que eu fiz com chaveiro. Não se abre aquela minha porta. Para não ter acesso... Para não ter acesso à piscina. Então, para você ir para a piscina, você dá uma volta desnecessária. Tá. Mas para mim, eu sinto mais confortável. Segura tendo aquilo travado, entendeu? Aí pode ser que realmente eu precise parar e falar, nossa, mas eu tô dando medo para os meus filhos, que é um medo meu.
Eu não posso passar esse medo para eles. Então, eles fazem aula de natação, eu deixo eles mais na piscina quando tá com o Du. Então, eu vou, sabe, assim, trabalhando isso, que eu não posso ficar passando esses medos. Então, em resumo, eu te dei esse exemplo da piscina, mas isso vale pra vida. Então, muitas vezes a gente educa achando que o pai trancou demais, então agora eu vou ser liberal com meus filhos. Talvez não. Talvez você pode ser 2 doses, 2 medidas, indo ali e aqui, mas não traumatizar, mas também não desconsiderar tudo aquilo que foi dito não para você. Romper totalmente, exatamente, né? Porque hoje eu vejo crianças, e eu convivo muito com crianças, em que, aquilo que eu te falei, é muito mais fácil ceder tudo, porque é muito trabalhoso falar não e fica aqui do meu lado, vem pensar, entendeu? Então as mães estão muito deixando, pode, tudo pode, e não é assim. É um grande desafio a educação na atualidade, né, Fran? Porque também a gente tem as famílias mosaicos, sim, né? A gente tem uma grande leva de famílias que se divorciaram e às vezes aquele filho está no meio, sim, né? Sim. De uma briga de casal. Sim. Tem outros episódios que você percebe as mães extremamente exaustas, né? Bancando a família, bancando as despesas. E daí, às vezes, não é que ela não diz um não, às vezes a forma que ela tem de compensar a ausência, aquela exaustão dela, é dizendo um sim em algo que o certo talvez fosse de dizer não. Então, eu acho que para as mulheres é um cenário muito desafiador. Muito desafiador. Né, essa realidade que a gente está vivendo. Porque talvez os nossos pais foram mais duros, mas também as regras eram mais rígidas e parece que mais comuns, né? Sim, a regra parecia que era a mesma para todo mundo. E agora a gente está toda hora tentando buscar um equilíbrio dessa regra, né? Mas o que eu mais sinto falta, que eu concordo com tudo isso que você disse, eu sinto falta de ver mães verbalizando e conversando com seus filhos. Sabe assim? Sentar dizendo real. Tem criança que, sei lá, acha que o leite vem da caixinha do leite. Coisas bobas. Entendeu? Porque às vezes o medo de falar uma realidade sabendo falar pode traumatizar. Não, ele não é assim. Entendeu? Acho que hoje em dia a gente não tem como não dizer a realidade porque o mundo está muito acelerado. Muito acelerado. Você não sabe escrever, mas se uma criança pegar um Google e colocar lá em voz o que ela quer saber, ela vai saber. Ela sabe. Em imagem, em tudo. Não tem o que esconder. Não tem. Então mais. Hoje, como está muito aberta essa coisa da internet, do digital, e você vê uma criança às vezes de 3, 4 anos com um celularzinho, com um tablet. Então, assim, por isso que eu acho que a gente também precisa dar uma acelerada nessa forma com que a gente apresenta esse mundo para nossas crianças e falar mesmo de que, olha, não é não, tá? Isso daqui é o leite, uma vaca, sai leite. Sabe, falar mesmo as coisas, porque tá muito tudo automático demais. E acho que a gente tá perdendo um pouco esse feeling da conversa, sabe? Da conversa. Eu converso em casa e eu falo assim, algumas coisas eu não abro mão. Hoje é dia de sentar e jantar, nós vamos sentar. Você falou isso, eu acho lindo, você jantar. falou então, isso. Agora, eu adoro o café da manhã, para mim, você falou da noite, né, do jantar, eu sou encantada com o café da manhã, então eu gosto do café da manhã, então eu falo, vamos sair para tomar café da manhã em tal lugar. Então é o momento de conversar. E você comentou da cozinha, eu sou uma mulher que eu não tenho talentos na cozinha. Para fritar um ovo, eu vou sujar 15 pratos, 12 panelas e o ovo não vai ficar bom. Um ovo não vai ficar bom. E nesse fim de semana, o meu filho teve uma demanda. Ele falou assim, eu queria aprender a fazer macarrão. Parei, falei, mas como que eu aprendi? E fazia muito tempo que eu não fazia um macarrão. Falei, quer saber, vamos fazer esse macarrão? É o momento que você vai com o filho no mercado, você vai lá, escolhe o macarrão, explica porque é o macarrão daquele jeito. Nós erramos o macarrão, nós perdemos um tanto do macarrão, porque eu acabei fazendo um negócio errado. E isso é muito rico, só que dá trabalho. Dá. Educar filhos dá trabalho, dá exato. Muito trabalho, dá muito entende? Trabalho. Mas você pode ter certeza que ele já guardou essa experiência de fazer o macarrão com você. Só que depois vem uma satisfação. Satisfação, exatamente. Uma coisa, só que dá trabalho. Então não adianta a gente achar que educar os nossos filhos não dá trabalho. Dá muito trabalho. A gente grita assim. Lógico. Tem dia que a gente sai descabelado, tem dia que a gente joga umas coisas. Sim, né, elas, sim. Às vezes e é preciso, tem vezes que a gente fala assim, meu Deus, deu aquela surtada, depois volta tudo normal. Aí você vai lá ver se tá todo mundo vivo, dormindo, respirando, aí você vê aquelas criaturinhas dormindo, tão bonitinhas, cheirosinhas, você fala, ai Deus, desculpa por ter feito aquilo.
Passa uma semana, a gente faz de novo. No outro dia de manhã, no café da manhã, já tá lá. Caramba! Eu já falei isso daí 10 vezes e tudo mais. Mas isso que é o legal, Isso, entendeu? A beleza da vida tá aí. Exatamente, A beleza exatamente. da vida tá aí, né? É a realidade nua e crua. É como você... Não é das coisas ruins que você vai... Como que é aquela frase maravilhosa? Não é do que você fez ruim, do que você vai... Das coisas ruins que você viveu, que você vai seguir. É como que você vai transformar para ser melhor. Transformar para ser melhor. É ressignificar, exato, né? Eu acho exato. que é ressignificar as experiências. E, Fran, pra gente encerrar, qual seria o seu comporte-se? Toda vez que a gente termina um episódio, a gente pede para os nossos convidados darem uma dica para as pessoas se comportarem. Você, como mãe, qual a dica que você daria? Meu Deus! A que menos se comporta nos lugares. Não, brincadeira. Eu falo sempre para meus filhos. Não, ela se comporta porque, olha, eu sou testemunha o quanto os filhos da Fran são amados e educados. Verdade. Né? Porque eu acho amados não é só educado, porque não é uma educação de terror, né? Não. É uma educação de amor. De amor. Isso é muito bonito. Exatamente. Muito bonito. Eu sempre falo para as crianças, meu maior receio é que quando a gente sai, vai em algum lugar, seja no dentista, em algum lugar que tem essas cadeiras, sofás, se comportar, no sentido assim, filho, silêncio. Se vai olhar, eu vejo muitos pais, de novo, né? Você tá jantando, almoçando com aqueles tablets, galinha pintadinha, alguma coisa do videogame. Aí você fala, meu Deus, aonde tá vindo esse som? Porque eu sou chata para sons, assim, repetidos, sabe? E todos estamos sendo bombardeados por som. Gente, até adulto, né, Fran? Que tá ouvindo as coisas sem fone de ouvido. E aí, quando a gente vai ao dentista, público, tem uma mini brinquedoteca com vários carrinhos de madeira. E aquilo faz um barulho, assim. Eu falo, filho, é só pra gente brincar com cuidado, sem fazer barulho, porque a intenção é só distrair, porque tem um dentista lá dentro. Então, silêncio, quanto mais silencioso a gente for, as pessoas nem perceberem que a gente passou por aqui, isso é um sinal de bom comportamento. Adorei. Então, para eles, assim, eles vibram, porque eles conseguiram passar por esse teste, entendeu? Então, aí isso vai para todos os lugares. Tá no restaurante, todos meus filhos sabem se portar com garfo e faca. A gente ensinou eles desde pequenininho. E tem que ensinar. E não deixe cair nada no chão, filho. Então, eles eu sou super contra a colherzinha torta e tudo mais. Eu acho que a criança, você pega o talher menor, mas desde cedo você já ensina ela a comer certinho. Exato. Então, assim, eu acho que essa é a dica. Eu acho que a gente não pode fazer com que os nossos filhos atrapalhem a vida do outro, assim, no sentido de barulho, essas coisas. Nem os nossos filhos e os adultos, né? Ninguém, os adultos, né? Entender onde é o nosso espaço e aonde começa o do outro. E aí eles acham lindo que a gente sai e todo mundo fala assim, mamãe, a gente não fez isso. Você fica assim, se comportou, mamãe? Eu falei, isso. Adorei. Fran, muito obrigada, que conversa deliciosa. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Espero que a gente possa se reencontrar novamente. Com certeza, em outros bate-papos, para os nossos cabelos conversarem. Sim, agora eu vou ficar com o cabelo um pouco mais solto, que é uma coisa que eu não usava muito, mas eu tô me gostando. Eu acho que a tua participação no podcast hoje tem que te abrir uma porta para esse cabelo. Abriu um portal ontem, lá na mudança do que passou o meteoro, sei lá o que foi. Ontem teve, não foi meteoro. Eclipse. Ontem teve uma eclipse. Então eu ganhei com esse portal. Adorei. Pronto, agora nós vamos ter a Fran versão cabelos soltos. Show, amei. Amei. Obrigada, Sil. E para vocês, comportem-se.